Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão para vocês. A gente começa o corte aqui com a equipe da ESPN falando sobre essa treta entre Leila Pereira e BAP. O BAP que falou besteira sobre o empréstimo da Crefisa ao Vasco e a Leila não deixou barato, respondeu à altura falando que não tá comprando o Vasco, mas pode estar comprando o Gerson. É isso mesmo, rapaziada. Gerson pode vestir a camisa do Verdão em 2026. Então, para fechar o vídeo, a gente traz um corte aí da Gazeta Esportiva com a informação privilegiada, sim, que o pai do Gerson já está em contato com a diretoria do Palmeiras, querendo voltar ao Brasil, querendo vestir a camisa do Verdão em 2026. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O jogo entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras já começou. A bola vai rolar efetivamente daqui a 2 domingos. O segundo jogo do Flamengo na volta da data FIFA, terceiro do Palmeiras na volta da data FIFA, mas está pertinho. Quando a gente for ver, já vai ter começado. Tá aí. Aí ainda em cima do assunto da renegociação dos valores de cotas de pagamentos da televisão, enfim, essa história ainda vai longe, vai para a justiça e os clubes que estão com o Pires na mão, Pascoal, ainda devem demorar um pouquinho a receber tal bolada. O Palmeiras é certamente o que menos necessita desse dinheiro, tanto que a sua presidente se dá o luxo de, não via Palmeiras, mas via Crefisa, que é a empresa em que ela é dona, acabou emprestando ao Vasco da Gama 80 milhões de reais na semana passada. Por conta disso, vazou um áudio do BAP nessa mesma reunião do Conselho, dando uma estilingada nessa atitude da Leila. Gente, a gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco por cento das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Mene compraram um Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma questão... A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Assim, que existe uma agenda, eu não tenho a menor dúvida que tem. Qual é a agenda, o tempo vai dizer. E o negócio, a resposta veio rápido. Toma lá da cá, trio. A Leila Pereira respondeu ao BAP, a gente vai ler as aspas do que disse a presidente do Palmeiras. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras, sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados, incluindo os das gestões anteriores. Pode mudar a página. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Aí cabe uma explicação sobre essa parte da Netflix. Quando o BAP era presidente da Sky, a Sky, à época, voando baixo, vivendo um momento importante, um grande momento, ele disse que, se preciso, compraria a Netflix, algo que não ocorreu. Pascoal, o circo realmente pegou fogo.
Eu acho assim, eu gostaria de recorrer primeiro à tabela do Campeonato Brasileiro para poder explicar a situação. A tabela do Campeonato Brasileiro aponta o Palmeiras na liderança com um jogo a menos do que o Flamengo, esse jogo de sábado contra a equipe do Juventude. E se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras passa a ter 3 pontos à frente do Flamengo, com um confronto direto que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Aí o Palmeiras pode jogar, inclusive, por um empate para a sequência do campeonato, com os resultados, se vierem, o Palmeiras ser campeão, não precisando de uma vitória diante do seu maior rival no Campeonato Brasileiro. Gente, preste atenção no seguinte. A diferença do primeiro colocado, do primeiro e do segundo, que tem 55 pontos, para o quarto colocado, que é o Botafogo tem 43 pontos contra 55. 12 pontos. São 12 pontos de diferença. É claro que o Campeonato Brasileiro está polarizado entre Flamengo e Palmeiras e o Cruzeiro, que tem 52. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda está na luta. Muito embora as pessoas entendam que o Cruzeiro está fora dessa disputa, mas para mim o Cruzeiro não está não. Porque Botafogo e Bahia tem 43. Botafogo, Bahia e Mirassol tem 43 pontos. Eles estão a 12. Aquele que está brigando ainda por uma possibilidade de Libertadores da América, que é o Fluminense, tem 38 pontos. 38 para 55. Olha a diferença no campeonato. O que eu estou dizendo é o seguinte, claro que cachorro grande briga com cachorro grande. É o caso do Palmeiras contra o Flamengo. É a luta deles. A luta é desestabilizar o adversário. A luta não é porque emprestou, porque deixou de emprestar, porque eu pago minhas contas em dia, porque ele paga a conta em dia, isso aqui. Eu acho que assim, tem falta de gentileza, tem falta de cortesia, tem falta de posicionamento, de postura. Claro que tem. Mas isso é porque é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo disputaram todos esses últimos campeonatos brasileiros, exceção feita ao Botafogo, campeão no ano passado. Há um pouco mais de meia década que eles monopolizam o futebol brasileiro, Então, com isso- raríssimas exceções. isso tá Atlético Mineiro e Botafogo. Isso está muito claro na história de que eles estão se debatendo nesse. Há uma instabilidade entre os dois. Eu queria usar outra palavra, mas eu vou usar só instabilidade. Certo? Só instabilidade. Por quê? Porque o Palmeiras ganha, o Flamengo ganha. Ah, mas a última vez que o Palmeiras se enfrentaram na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, quem é que ganhou? Na final da Libertadores, o Palmeiras. Então, e tem a probabilidade de ser novamente nesse ano uma final de Palmeiras e Flamengo. Bastante Tudo isso. grande. Gente, o Nelsinho Batista me ensinou isso e eu aprendi. Ninguém briga pelo jogo que acabou. É pelo jogo que vai acontecer. Eu não vou reclamar porque o jogo acabou aqui, acabou. Mas eu tenho que reclamar porque o jogo ainda vai acontecer. E o jogo é daqui 2 semanas. O jogo é daqui 2 semanas. E cada um acusa o outro com um argumento que tem. Eu acho que eu penso que isso é fora de, assim, pro futebol, isso é muito ruim. Sabe por que é muito ruim? Porque o torcedor acaba sendo utilizado por esses dirigentes dessa forma. E acabam brigando sem necessidade. Porque a briga tem que ser dentro de campo. Porque o presidente não pode bater pênalti. São os jogadores que vão jogar. E essa briga tem que ser entre os jogadores. Aliás, nem sei se é briga. É um jogo de futebol. Eu não gosto de palavra bélica para definir jogo de futebol. É uma luta que tem que acontecer dentro de campo. É a luta pela vitória. É a batalha pelo sucesso. É a batalha pelo resultado. E eu acho que isso tem que se transformar em futebol. Nesse instante, quando acontece um fato como esse, eu acho que algumas entidades que são maiores, são superiores, como a CBF, deveriam chamar os dois. Vocês estão atacando o futebol brasileiro. Vocês não estão produzindo a favor do futebol brasileiro. Quando um ataca o outro, vocês estão prejudicando o nível. Vocês podem transformar o futebol brasileiro numa batalha campal entre torcedores, entre pessoas que não têm nada a ver. Vocês estão se utilizando de pessoas que podem se degladiar numa situação que seja ruim para a sociedade de uma forma geral. Mas isso é a minha opinião. Agora, o BAP pode reclamar que a Leila tem uma empresa que, inclusive, aluga avião para algumas outras equipes. Nem estava cobrando aluguel de algumas equipes, por quê? Porque não tinha a autorização de voo internacional, só usava voo nacional. Agora que já tem todas as autorizações, continua alugando o avião. É proibido fazer isso, não? A empresa aérea pode alugar avião? Uma empresa que lida com o setor financeiro pode emprestar dinheiro? Aliás, para emprestar dinheiro... Você não vê conflito? Vou explicar para você. Aliás, para emprestar dinheiro para o Vasco da Gama, o que teve? Antes disso, uma concorrência.
para ver quem tinha a menor taxa, quem é que poderia emprestar o dinheiro. Teve uma concorrência. Você acha que a Crefisa emprestou 80 milhões de reais para o Vasco da Gama, por acaso? Eu não duvido do caráter de ninguém. Essa é uma coisa que eu não duvido. Não duvido de caráter de árbitro, não duvido de caráter de dirigente, Mas você não acha, confio. Você não acha que tem uma segunda intenção aí? Eu não duvido do caráter de ninguém. Eu não duvido. Eu acho que é uma negociação Nem comercial. desconfia? Não desconfio. Eu não me dou o direito de desconfiar do caráter de ninguém. Não me dou o direito. Eu acho que as pessoas têm personalidade e caráter, e cada um se posiciona da maneira que acha mais correta. Eu não duvido do cara. Você já viu eu acusar algum árbitro? Não acuso. Eu posso dizer que ele errou, que ele é fraco, que é desconhecedor da arbitragem. Mas eu não discuto o caráter dele. Não discuto o caráter de dirigente, porque eu acho que ela tem uma empresa que proporciona esse tipo de situação. É uma empresa autorizada pelo governo e pelo Banco Central para fazer esse tipo de negócio. E eu não duvido do caráter da presidente do Palmeiras. Como eu não duvido do caráter do presidente do Flamengo. Você se surpreenderia se num futuro próximo a SAF do Vasco, a nova SAF do Vasco, tiver tudo a ver com a Leila Pereira? Ela disse que não. E eu tenho que confiar na palavra dela. Ela disse que não. Eu sou obrigado a confiar na palavra dela. Né? Porque ela sabe o que está falando e o que está fazendo. Ela disse que não. Por qual motivo que eu tenho de desconfiar disso? Se ela disse a palavra que não. Você desconfia? Não, eu não desconfio de Ah, nada. bom, porque eu não desconfio da palavra da Leila. Eu não suspeito. Eu acho que pode acontecer. Eu não suspeito e não desconfio. Turminha, a gente já voltou e começamos por aqui com um assunto que está fervendo nas redes sociais. E o Vinícius Salgado, da nossa equipe, confirmou a informação. O Palmeiras está conversando com o meia Gerson, ex-Flamengo, para a próxima temporada. O jogador está sem espaço no Zenit e pode aparecer no Verdão na tentativa de ir para a próxima Copa do Mundo. Então, a nossa enquete do dia, que está lá no site gazetesportiva.com, é a seguinte: Gerson chegaria para ser titular do Palmeiras? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. E aí, Alex Miller, ele seria titular? Seria titular absoluto, formaria uma dupla fantástica com Andréas Pereira no meio-campo, com o primeiro volante e na frente, Flaco Lopes, Vitor Roque e Paulinho. É o time do ano que vem ideal, perfeito, melhor do Brasil. Agora, tem que ver como é que funcionaria essa negociação. O Gerson para o Flamengo não volta, tá? Ele saiu praticamente pelas portas dos fundos no Flamengo. O pai dele, que é o seu empresário, teve um atrito muito forte com a diretoria do Flamengo. Ele foi vendido ao Zenit antes da Copa do Mundo. Ele disputou a Copa do Mundo de clubes já vendido para o Zenit. Foi muito desgaste naquela relação e não há mais nenhum tipo de possibilidade de o Gerson retornar ao Brasil e jogar no Flamengo. Como ele quer ir embora do Zenit. E o único clube do Brasil financeiramente que tem condição de repatriar o Gerson seria o Palmeiras. É o Palmeiras. Já há um início de conversa, o Vinícius Salgado foi muito bem na apuração, é isso mesmo, e a possibilidade é real, não é um balão de ensaio não, é uma possibilidade, ainda não há uma negociação de dinheiro, de proposta, ainda não, mas há já conversas, há sondagem, não é zum seria só um boato, já há conversas, há contatos entre as partes para tentar viabilizar para o ano que vem a chegada do Gerson. Eu achei que você ia falar que não. Aqui não tem achar. Aqui não tem achar. Aqui é informação ou não. Mas você acha É lógico que o Gerson seria titular. É óbvio isso. Até porque ele saiu do Brasil, perdeu o espaço dele na seleção. Você gostou do time que eu falei? Que seria? Gostei desse time. É lógico. Gerson, Vitor Roque, e aí, de Flaco repente, Pereira, né? tem vários jogadores hoje no Palmeiras que podem ir para o Zenit, se quiser fazer uma troca, Eles não querem troca, não é só dinheiro. Gente, desculpa, vai lá jogar lá na Rússia, ninguém mais vê. É isso, a verdade é essa. Pensou no dinheiro, né? O Gerson, ex-Flamengo, que tá lá na Rússia, ele chegaria para ser titular do Palmeiras? Pois é, se você tá chegando agora, você perdeu, que a gente tava falando que a tia Leila tá tentando negociar com o Gerson. A maioria respondeu que sim, 70% dos votos. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Palmeiras. É claro que o mais importante do vídeo é a situação do Gerson, essa grande expectativa, e sim, Gerson pode vestir a camisa do Verdão em 2026. Você viu aí no final do vídeo,
pessoal da Gazeta confirmou essa informação, que o pai do Gerson, que é o empresário dele, já abriu as conversas com a diretoria do Palmeiras. A gente sabe que o Gerson estava como titular da seleção brasileira, foi para a Rússia, não está jogando, então perdeu o espaço já na seleção. Então ele quer voltar ao Brasil pro ano que vem, ele voltar à seleção e conseguir ir para a Copa do Mundo. A grande verdade é que o sonho de todo jogador é vestir a camisa da sua seleção e representar a seleção na Copa do Mundo. Então ele na Rússia tá sem ritmo de jogo, não tá jogando, então ele quer voltar pro Brasil e o único time que tem competência e o único time que tem condições financeiras de trazer ele de volta ao Brasil é o Palmeiras. Inegociável. Porque pro Flamengo ele não volta. A diretoria ficou de picuinha com ele, então ele saiu de uma maneira ruim. Então, para onde ele voltaria? Pro Brasil, voltaria pro Palmeiras, vestiria a camisa do Verdão. Sinceramente, como o Alex Miller falou. Bom, já imaginou Gerson e Andrés Pereira no meio? Pelo amor de Deus, rapaziada. Seria um sonho. Como ele falou ali, cara. Gerson, Andrés Pereira, Vitor Roque, Flaco e Paulinho. Meu irmão. 2026 vai ser um ano de muita alegria. 25 também vai ser. Mas olha aí, já imaginou a chegada do Gerson com mais o reforço do Paulinho ainda? Cara, o Palmeiras tem muito a crescer para 2026 e já começa essa negociação com o Gerson, né, para o ano que vem. Então é uma informação confirmada, não é só especulação da mídia. Já tem o contato do pai do Gerson com a diretoria do Palmeiras para ele vestir a camisa do Verdão ano que vem. Então a gente vai ficar na expectativa. Essa é uma negociação que vai levar tempo, né? A gente já sabe que a janela só vai abrir lá em dezembro. Então existe um período grande até o final de dezembro para talvez a gente conseguir essa informação concreta que o Gerson vai vestir a camisa do Verdão. E sobre toda essa discussão aí, cara, o BAP, ele tá achando que é o rei da cocada preta, né? Ah, ele foi da Sky, ele conhece sobre direitos de imagem, de transmissão, não sei o quê. Legal, irmão. Mas a diretoria passada assinou com a Libra. Então, a Leila, meu irmão, tá batendo forte na cara. Bom, foi assinado. Palmeiras cumpre o que assina, que fecha contrato, que aperta a mão. Tanto ela quanto na diretoria anteriores. Tantos contratos assinados nas diretorias anteriores. Ela deixou muito claro. Então, ficou muito boa a resposta dela. E como o Plihal falou ali, e o Rap falou um dia que qualquer coisa compraria Netflix. Bom, Netflix gigante, não tem nem condição. Então foi uma provocação da Leila. Para mim, ela respondeu à altura, até porque ela é a única dirigente mulher e é a única que bate de frente mesmo. Não tem medo. Então ela representa, sim, Palmeiras muito bem. E é a melhor gestora do Brasil. Tá? O Palmeiras é o time melhor gerido hoje no Brasil. Além de tudo, o melhor time do Brasil jogando o melhor futebol. Então, querendo ou não, o Flamengo tá com inveja. Ele tem um elenco lá bom, mas não tá jogando isso tudo. Igual o Palmeiras está numa ótima fase. Então, assim, a polêmica é muito grande, envolvendo essa grana toda. E eu acho que o melhor da resposta foi ela ter falado isso. Não tô comprando o Vasco, não tô comprando a Netflix, mas posso sim estar comprando o Gerson para o nosso Verdão. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você gostaria que o Gerson vestisse a camisa do Verdão? Então deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do Notícias do Verdão, o seu canal de notícias de todos os dias, trazendo novidades, informações de contratações,
tudo sobre o Palmeiras você vai ver aqui no seu canal de notícias do Verdão. Se você puder, vai ir lá e deixar o like, também ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui sempre procurando as notícias, as matérias, para fazer o corte, o compilado e entregar para você, torcedor palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.